Olá, meus queridos irmãos, que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Gostaria de dizer, se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, ligar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Eu também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu apresento cada uma dessas pessoas diante da sua mão. Senhor, que a tua vontade seja feita, que o teu poder venha a ser manifestado em cada uma das pessoas que me assistem, que o fraco venha a ser forte, que aquele que está sem força venha ter a sua força revigorada, que seja renovado. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha estar amparando o cansado. Aquele que está em desobediência à tua palavra, venha obedecer a ti. Aquele que está andando em pecado, venha se voltar para o caminho de retidão. Que o Senhor venha estar consertando as veredas tortuosas, fazendo veredas justas, fazendo essas pessoas andarem pela vereda da justiça. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, visite cada um deles, pelo teu poder. Que o Senhor visite cada coração segundo a tua vontade, e cada uma dessas pessoas venham ser mais obedientes à tua palavra. Que a santidade venha estar permanecendo em cada coração, e que o teu poder venha ser manifesto em cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que assim seja. Amém. Hoje eu estarei na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 5, versículo do 7 ao 20, que diz assim: exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva tempora e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não os queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouveste qual foi a paciência de Jó, e vestes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbitérios da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando pedindo que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele o que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecado. Só até aqui. Irmãos, primeiramente nós vemos no verso 12, que seja assim sim e não não, para que não caiais em condenação. Primeiramente nós devemos ser sinceros, e aqui nós vemos que o apóstolo Tiago, ele está nos dando os ensinamentos que nós não devemos estar jurando nem pelo céu nem pela terra, ou seja, nós não devemos fazer promessas e jurar pelo nome de Deus, pois assim nós estaremos levantando o nome de Deus em vão. E se nós jurarmos pelo céu, nós não estamos jurando pelo trono de Deus, estamos jurando pelo próprio Deus que está sentado nele.
e vemos que Deus não terá pelo inocente aquele que usa o seu nome vão, mas no dia da condenação ele estará julgando essa pessoa. E nós devemos ser sinceros no nosso sim, sim, no nosso não, não. E não estamos fazendo promessas vãs, e nem estamos fazendo votos que nós não podemos cumprir, mas os votos que nós fazemos para Deus, nós devemos e temos o dever de estarmos cumprindo, como nós podemos receber. E aqui nós também vemos que nós devemos manter a paciência. E o que acontece? Muitas vezes, por nós vemos que as coisas não estão sendo voltadas conforme a nossa vontade, a gente não se sente agradável, nós não sentimos paz no coração. E nós começamos a nos sentir com raiva. E muitas vezes nós perdemos a nossa paz. E aqui na Epístola ao Tiago, Epístola Universal Tiago, já no capítulo que eu li, o capítulo 5, nos mostra o exemplo de Jó. Que Jó, mesmo na sua aflição e na sua angústia, ele decidiu esperar em Deus e Deus no momento certo o honrou. Da mesma maneira, Deus honrará a nossa fé no momento certo. E aí nós devemos ter paciência, nós devemos permanecer firme, convictos com a nossa fé em Deus e mantermos a paz no coração. E se nós vemos qualquer coisa que está andando em contradição com a palavra de Deus, nós devemos estar clamando para que Deus venha estar reparando aquela coisa, para que seja conforme a tua vontade. E devemos guardar a paz no coração. E essa é uma das grandes coisas que nos ajuda a vencer as situações difíceis, os momentos difíceis. É nós decidimos confiar em Deus e mantermos a paz no coração. E quando nós fazemos isso, nós decidimos confiar em Deus e mantemos dentro da gente a paz no coração, acontece que nós conseguimos passar pelas aflições com maior facilidade, quando confiamos em Deus e decidimos manter a paz no coração. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele faz isso. E nós devemos aqui no verso 16, confessar as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis, e oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aqui nós vemos que Ele nos dá um ensinamento, que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. E dessa maneira o pecado ele vai perdendo a sua força. Quando nós vamos confessando o pecado um pelos outros, então o que acontece? O pecado ele vai perdendo a sua força. E o que acontece? Se nós quisermos vencer o pecado, nós não podemos estar falando sobre ele todo momento. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre o pecado, acontece que nós não conseguimos esquecer o pecado e caindo. O que nós devemos fazer? Primeiramente, se nós quisermos vencer o pecado, nós devemos parar de falar sobre ele, ou seja, nós devemos parar de lembrar daquele pecado. Nossa, aquele pecado sempre me atormenta. Ou seja, eu devo parar de pensar naquele pecado. Em vez de eu pensar no pecado, eu devo pensar em estar me redimindo com Deus. Então deixar o pecado de lado, esquecer o pecado, tirar aquilo da minha mente e buscar ser obediente à palavra de Deus, colocar aquilo de lado e buscar andar segundo a lei de Deus e os seus ensinamentos. Então quando eu paro de falar do pecado, o pecado ele vai perdendo a sua força. E nós também devemos confessar os pecados uns com os outros, ou seja, primeiro nós confessamos os pecados uns aos outros, isso nos dá maior tranquilidade. Ou seja, quando nós estamos confessando o pecado uns aos outros, acontece que nós vamos ganhando paz, vamos ganhando mais tranquilidade, nós vamos ganhando consolo um dos outros. E a pessoa que está ao nosso lado, ela pode nos ajudar. É verdade que nós devemos buscar primeiramente em Deus para Ele nos ajudar, mas nós também podemos buscar o conselho das pessoas, buscarmos o consolo das pessoas para que nós também possamos ser livres da culpa do pecado, sermos livres do peso do pecado. Quando nós vemos a pessoa, pois um irmão na fé ele pode nos ajudar. E nós vemos aqui também que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, como é que Deus ele ouve as nossas orações quando nós estamos em obediência à palavra de Deus? O que aconteceu para que Elias ele fizesse essa oração e Deus ele atendesse a oração de Elias? Primeiramente, Elias buscou se consagrar a Deus, ou seja, ele buscou ser uma pessoa obediente a Deus, separada dos desejos da carne e dos prazeres carnais. E Elias ele buscou ser um homem próximo de Deus,
um homem obediente aos ensinamentos de Deus, um homem santo e temente à sua palavra. E através disso, Deus, ele ouviu a oração de Elias. Então o que acontece? Deus, quando nós estamos andando no pecado, muitas das vezes, ele não estará respondendo a nossa oração. Por quê? Para que nós venhamos nos arrepender e obedecer a tua palavra. Esse é um dos motivos. Nós vamos abrir lá em Isaías 59:1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisa entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o que ele nos ensina é que a mão de Deus não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados, mas os nossos pecados, eles dividem a gente de Deus. E qual é a nossa missão? Que nós não venhamos deixar o pecado nos dominar. E muitas vezes Deus, ele não vai ouvir a nossa oração, porque nós estamos desobedecendo a tua palavra, ou seja, porque nós estamos desobedientes. E o que o pecado faz? O pecado, ele cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. Ou seja, muitas vezes Deus, ele não responde às nossas orações e ele não responde às nossas súplicas, primeiramente porque nós estamos desobedecendo a tua palavra. E qual era a nossa missão? A nossa missão é que nós venhamos estar obedecendo a Deus e aos seus ensinamentos. Por quê? Porque aquele que desobedece a Deus e aos seus ensinamentos, esse não é considerado um filho de Deus. E quando nós deixamos o pecado tomar posse da gente, Deus, ele não ouve a nossa oração. Em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E nós não devemos nos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida. Se nós queremos que Deus opere, nós devemos orar, nós devemos nos consagrar. Tem pessoas que querem que Deus faça as coisas, que quer que Deus mude as situações, mas não busca obedecer a palavra de Deus. O que acontece? Qual o motivo muitas vezes de Deus não ouvir a nossa oração? Quando nós nos esfriamos espiritualmente, quando nós acabamos nos tornando pessoas frias espiritualmente, buscamos menos a Deus, acabamos que nos tornando pessoas carnais, pessoas desobedientes. Então Deus, o que ele faz? Ele esconde a sua face da gente. Ele encolhe a sua mão para não estar trabalhando ao favor da gente. E nós vemos que Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas se nós quisermos que Deus ele trabalhe na nossa vida, primeiramente nós devemos obedecer a sua palavra. Ou seja, muitas vezes Deus ele não pode ouvir a minha súplica, o meu pedido de oração. Por quê? Pelo motivo de eu estar desobedecendo aos seus ensinamentos. Coisa que não é da vontade de Deus, porque Deus, ele não nos chamou para que vivêssemos em imundície. Em Romanos 8 diz que se pela obra do Espírito mortificardes a carne, vivereis. Diz que pela obra do Espírito a gente mortificar a nossa carne, nós iremos viver. Ou seja, nós não podemos andar na imundície e no pecado. Então, se nós quisermos que Deus ouça a nossa oração e que Deus não tape os seus ouvidos para as nossas súplicas, o que nós devemos fazer é obedecer a Ele. Ou seja, muitas vezes as coisas não acontecem, não dão certo na nossa vida, não acontecem de acordo com o que nós planejamos, pelo simples motivo de nós estamos desobedecendo a Deus. Ou seja, a gente peca, a gente transgride, a gente fica frio espiritualmente, e isso faz com que Deus ele se distancie da gente. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos andar em santidade, porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou, e guardar a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. E não dessa maneira nós devemos ver, que nós devemos andar em santidade, porque se nós não guardarmos a santidade, nós não iremos ver a Deus. E esse é a nossa função, que a gente venha guardar a palavra de Deus, e quando nós guardarmos a palavra de Deus, andamos em justiça, nós iremos ver que Deus ele vai nos atender sim. Nós devemos ver aí com Daniel. Daniel, porque Deus ouve a oração de Daniel e manda o anjo Gabriel para estar atendendo ele. Depois de 21 dias que Daniel esteve em jejum, veio o anjo atender a Daniel e falou: Daniel, garoto, homem muito amado. Porque Daniel era amado, muito desejado, um que é muito desejado. Ele falou assim para Daniel. E por que ele falou assim para Daniel? Porque Daniel era obediente. Ou seja, Deus ouve a oração do justo, quando nós devemos receber. A súplica do justo, a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Ou seja, se nós quisermos que Deus faça grandes coisas, que Deus opere através da nossa oração, é necessário que nós venhamos ser justos, sermos consagrados, buscarmos ser pessoas santas e obedientes à sua palavra, separadas das pessoas do mundo, diferente das pessoas do mundo. Então Deus está lá no céu, Ele nos ouvirá.
Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. E assim seja, amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para me fazer a oração final. Senhor Deus, Pai do eterno céus, Senhor, eu clamo que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha fazer essas pessoas serem mais obedientes à tua palavra e aos teus ensinamentos. Que elas venham ser santas como o Senhor é santo. Que elas venham ser justas como o Senhor é justo. E que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, despeça da sua graça, poderosa e abundante. Receba a glória para si e faça seu reino avançar. E conforta essas pessoas à imagem e semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor opere, trabalhe, santifique. Aquele que está em prisão espiritual venha ser liberto. Aquele que está na imundícia venha ser santificado. Para que o seu nome seja glorificado através da sua santidade, da santidade dessas pessoas. Pois se nós honrarmos a ti, o Senhor também nos honrará. E aquele que tem um coração puro, feliz é, pois ele verá Deus. O Senhor deu um coração puro para todas essas pessoas. Trabalhe em cada coração segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.